Os ressoadores são múltiplos e quase se pode dizer que todos os ossos do corpo entram em vibração com o som da voz. Os ressoadores faciais mais importantes são o palato ósseo, uma região da faringe chamada cavum, os seios nasais, cavidades ósseas disseminadas por trás do rosto, entre a mandíbula superior e a frente da cara. Esta região, que muitos chamam a máscara, é a mais importante da ressonância vocal. Por outro lado, os ressoadores superiores são mais difíceis de alcançar e de empregar adequadamente. A ressonância do peito para as partes graves é fácil de conseguir como a ressonância palatal para o médium. Esta ressonância é a que utilizamos comumente na fala. Mas é preciso agregar à ressonância peitoral e palatal as ressonâncias superiores ou ressonâncias da cabeça que asseguram à voz a sua altura e o seu brilho em toda a extensão. A boca é um ressoador muito importante, que é capaz de alterar a sua forma. Da sua adaptabilidade depende a facilidade na passagem grave ou aguda, sem tropeções perceptíveis. A ressonância do peito é, em grande parte, automática, de modo que as cavidades da cabeça estão sujeitas ao domínio da vontade, pelo que se pode produzir mediante o emprego hábil dos próprios efeitos de voz, belos e poderosos. A educação do uso adequado dos ressoadores, especialmente da boca e do nariz, deve ser parte importante do treino de um futuro orador. Quando o ar deixa a laringe ou caixa vocal, continua até à garganta e chega ao véu palatal, que podemos ver no fundo da boca pendente. Por baixo do seu arco entra uma parte da corrente de ar, enquanto a outra parte se eleva pela passagem que há atrás deste véu ou cortina do nariz. O nariz é a maior dessas cavidades e tem uma superfície irregular e variada como a de uma caverna rochosa. As vogais são simples ressonâncias vocais, sem intromissão das cordas. Na laringe, todas as cordas são iguais. A forma dada momentaneamente à boca, sobretudo pela língua, determina a vogal que queremos pronunciar. Assim, a boca é a câmara das vogais e também produzem nela as interferências chamadas consoantes. Quanto à ressonância nasal, só se pode obter esta valiosa ajuda mediante treino especial. Antes de mais nada, precisamos conhecer a diferença entre a ressonância nasal e falar pelo nariz. Tapemos o nariz e digamos uma noite de luar. Notemos o desagradável som anasalado. Mas, se não apertarmos as narinas, podemos repetir o mesmo som anasalado se impedirmos que o som saia pelo nariz. Digamos agora a mesma frase, deixando que o ar circule e passe livremente pelo nariz. O som desagradável terá desaparecido. A palavra deve ser pronunciada na boca, mas o tom deve passar sem estorvo pelo nariz e ao mesmo tempo. A cavidade peitoral soa automaticamente quando apoiamos firmemente o tom no ar dominado. Podemos senti-lo ao apoiar as mãos na parte alta do peito. É mais forte nos tons baixos, mas notamo-lo através de toda a escala da voz do adulto. Apoiemos a voz em cada palavra com os pulmões cheios de ar. Deste modo, conseguiremos o máximo apoio da ressonância peitoral. Para uma boa ressonância de cabeça e muito poder de sugestão, apresentamos o seguinte exercício. Primeiro, inspirar profundamente. Expirar gradualmente com um suave som sibilante que forme consoantes. Repetir e, sem deixar assobiar, cerrar repetidamente os lábios sem interromper a corrente de ar,
que se desviará para o nariz, resolvendo-se num M nasal. Segundo, inspirar profundamente. Cantarolar o M, sem interromper a cantoria, transformá-lo n, abrindo os lábios e colando a língua ao palato. Intercalar o M e o N várias vezes, mantendo sempre a ressonância como a palavra mínimo repetida continuamente. Observar onde se percebe a sensação do ar vibrar. Terceiro, variar o exercício 2 mediante a introdução da vogal I entre as duas consoantes. Notar a clara ressonância da vogal à frente da caixa vocal. Quarto, repetir o exercício 3 e, sem interromper o fluxo de ressonância, trocar o I pelo A, mana, que dará um límpido som de A, nascido na frente da boca por trás dos dentes superiores, ao mesmo tempo que ouvimos a cantoria nas cavidades da cabeça. Quinto, repetir lentamente mini mana, sem interromper o fluxo de ressonância nas cavidades nasais. Senhor, envia o teu sopro aos que creem, aos que duvidam, aos que amam e aos que estão sós. Envia o teu sopro. Derrama o teu amor sobre as palavras dos homens, sobre o silêncio dos homens e sobre a língua dos homens. Derrama o teu amor.